Bom dia com Jesus. Pastor Joaquim já está com 27 anos que eu venho acompanhando este ministério. Nunca pude ver um presente tão lindo e real que Deus tem nos dado. Esta maneira que o Senhor tem administrado este púlpito. Você é porque não sabe quantos que eu já tenho matado, né? Você não, os adeptos de Davi não sabiam quantos ele tinha matado. Pastor, domingo passado o Senhor esteve nos alertando que seus dias serão abreviados. E já faz um tempo que eu sinto que, com sua falta, muitos membros se afastarão. Pastor, o que devo eu fazer se este púlpito não for administrado com autoridade e respeito? Aplicar em minha vida o que diz 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 14. Vamos ler? Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aliás, isso aqui é uma boa lembrança. Até quando eu vinha saindo em conselhos, esbarrei nessa mensagem, ela caiu no chão. E quando ela caiu, falei, olha, deve ter alguma coisa nela. Ela estava em cima da mesa e só o paletó pegou e derrubou. E abri aqui numa coisa que eu achei que deveria trazer para cá. Aqui, irmão, ele assinou o nome completo. A outra também está assinada, isso é muito bom. Então, dá para pregar. Então, completando aqui, ó, vos aparteis de todo irmão, ele está falando dos incrédulos, de todo irmão que andar desordenadamente. Compra, não paga, cheque sem fundo, e aquela coiseira toda, e maledicência, e vai daqui, vai dacolá, e só manchando a mente um do outro, e arrastando para outros lugares imundos e coisas assim. Paulo disse, apartai-vos dele. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, o que eu não posso dizer, como Paulo. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Irmão Branham disse que ninguém é igual a Paulo. Ele carregou essa glória e somente ele pode ter essa glória, porque depois ele mesmo diz que quem prega o evangelho, viva do evangelho. Aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida. Ele deu o exemplo do boi que debulha. Não porque não tivéssemos autoridade, não é? Agora, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas ademoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz
vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pois bem, então ele diz, aplicar em minha vida o que diz 2 Tessalonicenses 3, 6 a 14, não é? Foi lido até o 17, até o 18. E o irmão assinou. Agora, quanto a mim, não é sensacionalismo, isso não deve ser feito. Um pastor não tem que ficar com coisinha que vai morrer diante do povo. Né? Isso é ridículo, é baixo, é rasteiro, faz parte de uma personalidade deformada. Agora, ou no mínimo está com um complexo. O fato é, Billy Graham disse isso. Ele disse assim, meu pai foi até... Ele disse, eu tenho mais 10 anos porque o meu pai foi até aí. Bom, meu pai foi até os 44, eu já fui até os 60. Então, quem escapa de novo, não escapa de velho. E o certo pesa uma sentença sobre todos os homens usados por Deus. Ou ele vai causar um escândalo muito grande, um tropeço permitido pelo próprio Deus, para que aqueles que são crentes nele caiam, a sua morte será de uma maneira escandalosa, com o mesmo objetivo. Agora, quem diz o irmão Branham, isso aí, o irmão Branham diz e a palavra diz. Jesus disse, ferirá o pastor e o rebanho será disperso. Ele diz, Paulo diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, né? Que, despedindo ali, ele disse, olha, eu estou livre do vosso sangue, coisa e tal, sei que não vou ver mais o vosso rosto. Ele não estava chantageando, ele não estava com sensacionalismo. E porque depois que eu saí, lobos vorazes entrarão no meio do rebanho. Agora, esse rebanho que Deus segura através desse ministério, não é só Goiânia, é o Brasil todo. E esses lobos vivem rugindo constantemente, dia e noite. Mas enquanto o boi está ao redor da vaca, do gado, a onça não entra, ela não pega um bezerro. Vocês que conhecem sabem disso. Agora, se o touro não estiver por ali, entra mesmo. Agora, essa como que pedindo misericórdia, automisericórdia, e fazendo-se de vítima, isso é ridículo, isso é baixo, isso é rasteiro, isso é baixaria, isso é imundo, isso é feio, isso é pisar na glória que já alcançou. Compreende? Então, isso não deve ser feito. O líder deve sempre aparecer de uma forma varonil, ele tem que estar com dor por dentro e com um sorriso por fora. O certo é esse. Ele tem que estar chorando por dentro e sorrindo por fora. E assim por diante. Mas pesa essa sentença sobre todos que são líderes. Para quê? A morte do irmão Branham foi um escândalo muito grande. E eu não sabia que o irmão Branham tinha morrido de acidente. Quando telefonei para o presidente, então presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, porque para mim ele não ia rejeitar, as denominações estavam orando, buscando avivamento, né? Falei, como é que ele vai rejeitar uma coisa dessa? Falei, agora pronto, chegou a resposta de Ernesto Onino, reverendo Elias, e esse povo todo que vive fazendo reunião de avivamento. Chegou. Quando eu telefonei para ele, ele falou assim, eu conheço, morreu de acidente de automóvel. Ele começou de trás para frente. E eu não sabia, fiquei sabendo naquela hora, que não me abalou. Mas, na verdade, a morte do irmão Branham derrubou gente que não foi brincadeira. Porque eles esperavam que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Não ressuscitou. E foi assim, quando eu estive lá em 73, tinha 70 membros no tabernáculo Branham. Agora, a sua morte não pôs fim ao seu ministério. Quando vocês vão ver congregações para essas escolas dominicais e determinadas mensagens que eu sei
que são de fundo, que vão contribuir com o rapto da noiva, porque é quem fala o português legitimamente. Há muitas congregações, aliás, a maioria das congregações terão as fitas de uma forma tranquila depois que esse sair de cena. Até porque fica mais seguro, porque é como diz alguém, se houver um estouro, o que o senhor vai fazer? Só põe a fita dele no rádio aí, e quando houver aquele estouro esperado, como é que vai ser? Que cara que o senhor vai ficar? Não é certo? Então, eles ficaram esperando todo o tempo, depois da picada da víbora, Paulo cair. Eles ficam assim, esperando, em qualquer momento. E a sua carta me anima, a sua carta me diverte, a sua carta é um tônico. E nos fez lembrar dessa carta de São Paulo. 37. Vimos sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Essa escola pode ir mais tarde um pouquinho, pode? Não, se brincar, pode. Estudar, pode também, né? Bom, a mensagem caiu no chão, eu pensei, bom, tem alguma coisa, porque o assunto é selo. Deus sabe como fazer as coisas. Até Ele mesmo faz com que as obras do inimigo o louve. Quando às vezes nós pensamos que é tudo, temos que fazer isto e fazer aquilo, entre aspas, que a gente pensa, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, para fazer o relógio funcionar direitinho. Nós queremos fazer o relógio de Deus funcionar direitinho. O relógio de Deus está marcando perfeitamente. E Jesus estará aqui bem na hora. Ele não vai ser abortado, não. Ele não estará nenhum segundo antes. Tudo acontecerá exatamente da maneira que Deus disse que isto aconteceria. Então, façamos isto ou não, isto estará aqui da mesma forma, porque Deus falou isto, e isto será assim. Pregaremos sobre esse assunto, oportunamente. Vamos ficar de pé, irmãos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqueles que estão chamados pelo seu decreto, tudo que acontece é para o bem de Deus. Os que não são chamados, é para a destruição. Aí, a mensagem é uma destruição para a denominação.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Deus, no afã de ajudar-nos, erramos muitas vezes, tropeçamos em palavras, pensamentos e atitudes. Erramos 10.000 vezes por dia. A razão de sermos agradecidos pelo Cordeiro ainda estar no trono. Perdoe-nos, Senhor, perdoa a mim. As palavras descaridosas, os ímpetos, bem como, às vezes, até o desejo de ir embora. Perdoa, Senhor. Perdoa, porque muitas vezes nós não sabemos o que falamos, o que fazemos. O que pedimos é lembrando do verbo de Deus, do nome que o diabo não conhece. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentar-vos. Eu apanhei um espírito errado quando visitei uma igreja em São Paulo. Isso antes de conhecer a mensagem. Na convenção nacional, parece que foi justamente quando eu fui de evangelista, reconhecido a pastor, ordenado a pastor em São Paulo, pela Convenção da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que por sua vez era dissidente da Igreja Metodista Wesleyana, justamente por ter crido nos dons espirituais, dons pentecostais. Era uma igreja formada de homens cultos, advogados, atores, teólogos, mas muito espirituais. Tenho saudade do reverendo Alídio Flora Agostinho, e ele próprio profetizou para mim, uma obra como essa, quando esteve aqui, não pode ficar presa à organização. Depois ele me excluiu, como era um herege, né? Eu não tinha outro caminho. Mas lá eu com meu colega fomos visitar o até então maior templo do mundo, de uma certa denominação pentecostal, ministério do qual, eu digo honestamente, me influenciou muito. E o certo é que eu cheguei lá, aquele grande pregador, um dos maiores pregadores que esse país já teve. Inclusive me disseram que ele foi numa das reuniões do irmão Branham e chegou aqui vendo a luzinha também na cabeça das pessoas, como o irmão Branham via. E lá ele pregava tomando água. Falava um pouco, tomava um gole d'água. E com isso eu peguei aquele espírito. Cheguei aqui bebendo água também. Depois, há não muito tempo, eu tirei aquilo. Achei esquisito um pastor estar pregando, sabe, suar um pouquinho, quem sabe um pouquinho. Parece que até esfria a unção. Agora, naturalmente, já está havendo uma necessidade do copo aqui, mas já não é mais por aquele espírito. Mas não, espero pedir sempre, primeiro, né? Amém? A maior vitória que você poderia ter na vida é você discernir quando você apanha um espírito. Não discernir espíritos dos outros, isso é necessário. Porque senão você se associa com espíritos errados e aquilo você paga, às vezes, o resto da sua vida, sua família paga, todo mundo paga. Sofre.
Mas eu gostei de ver isso quando o irmão Branham disse: eu apanhei um espírito quando ouvi um pregador no rádio. Então você vai ouvir essas entrevistas, ver na televisão, daí a pouco você fala, é tipo isso, tipo 3 horas da tarde, tipo aquilo, é até porque. O até porque é uma forma gramatical, né? Obviamente, é óbvio, e vai virando um vício de linguagem, porque é o que eles têm também. Eu sou aquele que não sabe nada e quando aprende uma coisinha quer esnobar aquilo. É daqueles, né? Esnobar aquilo. Mas vamos ver aqui uma coisa. Eu resolvi aplicar o sistema que eu gostaria de fazer no encontro e que o Espírito não permitiu. Então, assim, só assim nós vamos dar uma repassada pelos selos de uma forma mais objetiva, mais rápida. Então, eu tinha feito, assim, um resumo de cada selo para aplicar no encontro. Cheguei a pensar que eu ia falar todas as noites. Considerando isso como uma das coisas mais fundamentais para o rapto. Porque não é tempo mais de estarmos preocupados com televisão, com saia curta, com cabelo cortado, com essas coisas. Porque quem não consertou até agora não vai consertar mais. Há muita gente que espera assim, que vai cair um batismo, conforme foi feita essa pergunta, um batismo sobrenatural, então haverá aquele novo nascimento. Eu creio nisso parcialmente, em parte. Que, na verdade, o verdadeiro novo nascimento, e eu só falo porque o irmão Branham disse, é quando se der a transformação dos nossos corpos. Então, o que nós temos é, sem dúvida alguma, uma penhora, um penhor, portanto, para lidarmos com as duas coisas ao mesmo tempo. Com os céus, com o espiritual e o natural. Com o espiritual, a vida santa, além da dimensão humana, e o sexo, e o banho, e as necessidades fisiológicas, e o mau hálito, e as infecções, as inflamações, e já é considerado que a humanidade é pré-cancerígena, é pré-diabética. Tudo em função da alimentação. Em função dos refrigerantes, que tem os conservantes. Olha, ontem uma moça brincou comigo, tomando refrigerante, né? Eu falei, não, esse refrigerante ficou quase 2 anos na minha geladeira, e ele veio de Manaus, e eu tomei esse refrigerante lá. É real. Guaraná real. Então o irmão disse assim, ele está tomando real. Eu tomei um copo, até por sinal não estava com aquele gosto que eu tomei lá, porque ficou muito tempo, quase 2 anos, fora de brincadeira, na geladeira. Mas tem que fazer isso. Usar é uma coisa, fazer uso é uma coisa. E tomar lá de vez em quando, numa ocasião, aí já é outra. Não causa tanto mal. Às vezes eu tenho a liberdade de brincar com determinadas pessoas sobre isso, mas é por confiança, por liberdade, o que não deveria ser tomado por outro lado. Eu filmei, irmão Vitório, quase na véspera dele partir, ele devia comer de tudo, maionese, tomar guaraná, comer tudo que ele gosta. Não é assim que se faz quando vê que a pessoa vai partir? Dá tudo que ela pede. E eu vou partir, irmão. Dá tudo.
Eu pergunto aqui, quem não vai partir? Levanta a mão. O irmão Leondelino não vai partir. Mas então, em função dessa alimentação, do arroz branco, eu quisera que todos vocês usassem o arroz integral. Quando eu falo assim, eu não quero ser rabugento, não. Quando eu peço para não deixar a luz acesa à toa, não é rabugice. Por favor, entra naquele quarto, naquela sala, a hora que sair, apaga a luz. Porque ali a vida da lâmpada, a vida útil da lâmpada também está em jogo. Não é só a energia que se vai pagar mais. E certas outras coisas que a gente tem que... Eu diria, come mais peixe, gente. Come mais peixe. Já há peixe no mercado. Come mais peixe. Coma peixe pelo menos 2 vezes por semana. Meu pastor, eu não posso comer nenhuma carne uma vez por semana, uma vez por mês. O senhor já está mandando comer peixe 2 vezes por semana? Tudo dentro dos limites. Saiba aproveitar o seu dinheirinho, aplicá-lo bem. Agora, em função destas coisas, agora eu tenho conversado isso, lido, não é desses produtinhos aí para vender livro, para vender produtos, não. É de coisas reais, coisas verdadeiras. Homens imparciais que estudam a coisa. Tudo isso é cancerígeno e é diabético. Então, um dos cientistas prova isso. A nossa humanidade avançada do século XX é pré-diabética, pré-cancerígena. Todo mundo já tem o vírus do câncer. Todo mundo. Seria chamado de vírus? É porque a célula está em você. E essa célula se apostata, alimentada por razões diversas, como acontece com membro na igreja, aconteceu com Corella e Abirão e coisa assim, então ela vira uma célula monstruosa. Não é um vírus adquirido no sexo como a AIDS, na agulha, não. Ela está no próprio organismo. E ela então se apostata e começa então a fazer a sua congregação. Ela faz uma congregação, faz um grupo e vai matando e monstruando e formando aquele tumor. E vão se tornando monstros. E esses monstros vão comendo tudo. E ele tem mais uma astúcia muito grande, que ele não é um tumor que começa com dores. De um modo geral, ele não dói. Quando dói, é até um bom sinal. Então, em razão destas coisas, é que a gente fala, pede, suplica, para fazer o máximo que pode com a criancinha, com o bebê é inocente. E ele então mostra que o açúcar está da mamadeira até no charuto, no cachimbo, no cigarro. Um copo de Coca-Cola tem 2 colheres ou 3, 2 ou 3, para não errar, 2 colheres de açúcar refinado. Esse xarope é insuportável, ninguém toma sem açúcar. Ele é insuportável. Aquele farmacêutico descobriu lá nos Estados Unidos, esse xarope, é insuportável. De 1000 pessoas que tomam café, uma tomaria sem açúcar. Quem que toma café sem açúcar aqui, sem um pinguinho de açúcar? Levanta a mão. Tem um lá fora, tem outro ali, 3. Bom, aqui nós temos mais de 1000 pessoas. Aqui, então, ultrapassou a expectativa, né? 4. Mas por aí você vê.
Então tudo é açúcar. O arroz branco vira açúcar no sangue. Ninguém sabe, muita gente não sabe que o arroz branco se transforma em açúcar. É o hidrato de carbono, né? Carboidratos. Pouca gente sabe disso. Toda a massa, macarrão branco, essa coisinha toda. Bom, pastor, daqui a pouco a gente não vai poder comer mais. Não, a questão do uso é uma coisa. E se dirigir pelo olfato, pelo paladar, é um pecado. Todos que se dirigem pelos sentidos, sem dúvida alguma, vão sofrer consequências. Então você leva isso para o sentido espiritual. Então começa essa grande lição nos selos. Que quando ele orou, ele disse que haja vida por dentro. Quando ele começou a abrir o primeiro selo, ele disse: estamos agradecidos por ter vida e por dentro esta grande revelação da vida eterna. Eu não uso guardar de cor, mas há muitos irmãos que guardam, mas ele diz: o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá por fora, é o bicho por dentro. Todas as vezes que você lembrar disso, você tem que lembrar dessa bicada do sabiá. E qualquer pessoa come uma fruta, corta a bicada do sabiá, tira ali, outros nem tiram, porque ela cria uma membranazinha que protege, e come a fruta sem medo. Agora, o bicho por dentro, essa é a coisa difícil. Então ele começou os selos mostrando essa grande revelação. E o mal está por dentro. Você está olhando numa janela ali e vendo um quadro terrível, maligno. O outro olha e já vê os céus ali. Ele fala daquele quadro que tinha lá na Alemanha, que visto de longe, tempestades horrendas, negras, nuvens negras, terríveis. Mas quando se aproximava, não era aquilo. Eram anjos. E aquele cidadão, soldado, capitão, que foi para a guerra, amava tanto sua família, e ficou tantos anos por lá, aquela guerra quase não terminava mais. Ele deixou seu filho lá com 12, 14 anos, e que ele vinha com a sua arma, chegando, ele viu na porta da casa, tinha um banco, era a mesma casa, e um homem, a sua mulher sentada com um homem no colo, cabeça no colo dela, ela passando a mão no cabelo dele. Ele levou a arma para atirar. E ele era exímio atirador, ele não errava, ele ia atirar bem no coração dela, ou na cabeça. Mas ele refletiu, eu não devo fazer isso. Eu vou chegar lá, vou acertar isso de perto. Chegou lá, era o filho dele, que tinha crescido, estava no colo da mãe. Então o que ele ia fazendo? Ia fazendo a maior loucura do mundo. Mas algo por dentro lhe deu o bom senso de examinar. E você sabe que são muitos, milhões de crimes cometidos no mundo pela aparência. O irmão Benevides tem aquele costume antigo, que aliás hoje quase não é observado mais. Mas eu me lembro que nós fomos comer num restaurante lá em Araguapaz, talvez ele nem se lembre disso. E eu me assentei com as costas para a porta da entrada. Ele disse: não faça isso, não dê as costas para ele.
Depois ele explicou, falou, o senhor pode parecer com alguém, nesse interior aqui, existe muito disso, e ser atirado, esfaqueado pelas costas. O que tem acontecido demais no mundo, existem filmes, história real sobre isso, que de repente se bateu o homem errado, não era ele. Pelas costas, era exatamente ele. O ódio era tanto, que o ódio cega, o ódio mostra tanta coisa, a raiz de amargura mostra tanta coisa, que você pega e mata. O homem pega e mata. Depois que vê, não era isso, não era esse. Mas por quê? Por causa do que está operando por dentro. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. Agora, se livrar, aí é onde vem a coisa da exposição do sinal. Se a exposição do sinal não começar por ali, a casa, na verdade, isso foi colocado muito bem. A casa é essa aqui, ó. A casa, às vezes, não tem televisão e condena quem tem. Mas na língua, na maledicência, no temperamento, é uma serra circular, como diz o irmão Branham. Na verdade, aquela casa não tem o sinal. Não tem a televisão. Mas também não tem o sinal. Quando os males são tirados pela operação do sinal, é um resultado da coisa por dentro, da revelação interna, por dentro. E o que se ensina nesta hora, esse selo, é isso. Exatamente isso, não é outra coisa. Então compreende-se, tem visto tanto mulheres com vestidos compridos, mas você sabe que quando você põe aquele vestido comprido, a moda está ali, arrastando quase no chão, mas quando vai na claridade, seu vestido não é mais longo do que sua nágua. Você está de mini saia para todos os efeitos. A verdade é essa. É uma hipocrisia do mundo na sociedade. A sua saia não é mais comprida do que aquilo que aparece quando você dá o passo, quando ela é rachada. O comprimento dela é justamente onde morre o corte, o que desperta mais concupiscência. Ah, não, mas na minha casa não tem televisão. Não tem televisão, então está no rapto, está no céu. A língua incendeia qualquer bosque. Saia comprida, cabelo comprido, cor natural, nunca passou essas coisas de Jezabel na unha, nas unhas, nos lábios, nos olhos, no cabelo, nunca usou essas coisas que somente filhas, espíritos de Jezabel usam. Isso não tem dúvida. Para você usar essas coisas, tem que ter o espírito de Jezabel em cima de você, e você vai um dia dizer assim, eu apanhei um espírito de Jezabel assim, assim, assim. Enquanto você não discernir isso, ele está ali. Mas não vai no rapto ainda. Você vai encontrar muitas delas no inferno. Não simplesmente na salvação comum, mas no inferno. Vai encontrar muitos deles, não apenas na salvação comum, mas no inferno. Eu vi uma pessoa que condena a televisão até o rastro, mas eu já, olha, é bom quando ele encontra um outro que é igual a ele. Eu não sou incendiário nesses casos, não, sou incendiário em brincadeira, ou não, sou pacificador. Mas eu não gosto disso, pelo contrário, nessa hora eu sou mesmo pacificador, de acordo com conforme Jesus.
Mas é bom quando os dois se encontram, porque é temperamental contra temperamental. Ali, um temperamental corajoso encontra um que ele precisa. Porque está acostumado a ser brabo com os outros, então, de vez em quando, precisa encontrar um igual a ele. É uma natureza de serra de circular, diz Mombrana. Isso é sinal? Isso é o sinal, porventura? O sinal fala dessa vida por dentro, em primeiro plano. Em primeiro plano. Vamos pensar que o único problema que Rebeca deu para o irmão Branham foi aquele dia, nos 15 anos de idade, e ali encerrou o assunto? É a mesma coisa de pensar que o pecado de Davi, todos os pecados de Davi cometeu, estão registrados na Bíblia. A gente que pensa que somente aqueles, e mais nada, depois Davi nunca mais pecou. Nem antes, nem depois. Foi somente aquilo que foi registrado. Essa operação da vida, da revelação da vida eterna, vai te amadurecendo a cada dia que passa, a ponto de você encontrar e encarar a realidade, os fatos como eles são. A nudez é a nudez. O sexo é sexo. A cobiça é sexo. A exposição é sexo. Agora, essa vida interior é que mostra isso. Não é um espírito religioso legalista. Se nós conseguirmos, eu disse, se aquele pastor que ia na frente do rebanho lá, aquele rebanho que não baixou a cabeça e não pegou nem uma folha de alface, nem uma maçã, nem uma fruta, nenhuma verdura. E o irmão Branham ficou estarrecido com aquilo. Mas se aquele pastor começasse de cá, de lá, daqui a pouco as ovelhas estariam fazendo a mesma coisa, não tenha dúvida. Aí então ele meteria a vara nela. Faço o que eu mando, não olhe o que eu faço. Eu tenho um microfone, eu posso falar, e todo mundo tem que ficar calado. O irmão Branham diz na mensagem de influência, está bem, meu irmão, Deus vai tratar com você. Deus tratará contigo. E na hora que Ele estiver tratando contigo, vamos ver se a sua perspicácia, Jacó, vamos ver se a sua esperteza vai te valer. Veremos. Então, mais do que nunca, eu digo, podemos brincar, podemos ter os dramas, e que em tudo aquilo esteja retratando, de fato, até extravasando, vamos dizer, uma coisa que esteja por dentro. E, na verdade, até mesmo nas nossas brincadeiras, nós estamos extravasando coisas que estão por dentro. Jesus Cristo disse que não é o que se come que condena o homem. O que se come pode matar o físico. Você sabe, ninguém tem dúvida. Eu preguei num funeral de um primo, e médicos, e advogados, e só gente alta lá. Depois um deles, que foi secretário da Educação, primo também, veio me dar os parabéns. Porque eu mostrei que a fome não mata tanto no mundo quanto a obesidade, a comida.
Ele veio me dar os parabéns depois. Não importa. Diminui os dias de vida, vai para o céu logo e pronto. Tudo bem. Mas Jesus quis dizer isso. O que condena o homem é o que sai de dentro do coração. Porque de dentro do coração é que saem as contendas, as palavras descaridosas, as cobiças, os adultérios. Muita gente indo para o inferno, adúltero mais do que qualquer outro, condenando o ato de alguém que foi apanhado no ato. Assim estavam os sacerdotes. Por que até os pastores correm da fita tentação? Eu pergunto, por quê? Por que alguns correm dela? São puritanos, o que é? A verdade está ali exposta. Quando ela estava lá de cabelinho batido, não vai, volte. Era aquela cobra que apareceu para ele lá, quando ele estava no isolamento. Nunca vi uma revelação como aquela. Eu queria que o irmão Brana visse aquela fita. E lá na tentação, o que é alegoria, eles dizem que é real. O que é real, eles dizem que é alegoria. É o caso da serpente. Eles dizem que é alegoria. O diabo não mostrou o mundo todo para Jesus. Jesus estava numa dimensão humana e do pináculo do templo ele não podia ver o mundo todo. Você vê o mundo todo, você vê anéis de brilhantes no seu dedo, você vê colares caríssimos, você vê um avião na pista, você vê fazenda, você vê carro de último tipo, limusine, tudo na sua cama. Você vê aquele príncipe encantado lá na sua cama, aqui dentro. Você vê tanta coisa lá na sua cama, sem sair de lá, sem o diabo precisar levar você lá nas alturas para ver o mundo todo. Tem coisa mais do que aquilo? E aquele leão, quando ele entrou, ele disse, é o seu coração. Aquilo lá que foi a tentação. Aquilo lá que foi o pináculo do templo. Agora, se ele foi levado lá, ora, gente, tudo é proporcional. A criança está sendo levada. A criança está com a cabeça cheia de fantasias. A noivinha está com a cabeça cheia de fantasias. Tudo é proporcional. Agora, esta revelação da vida eterna, aquilo que está por dentro, é que o leva a tomar a posição que ele tomou. Agora, antes disto, Sadraque, Misaque, Abidinego tomaram a mesma posição diante da mesma circunstância. José, lá no Egito, tomou a mesma posição. Daniel, os apóstolos, vocês têm tomado a mesma posição? Eu tenho que parar, infelizmente tenho que parar.